Boa noite a todos. Vamos começar com os recados da noite. Primeiro pedimos a todos que desliguem seus aparelhos celulares, deixem no vibra se for o caso, se precisarem que fiquem ativos. Manter o silêncio é uma questão de respeito, isso não precisamos estar avisando todas as noites, até porque é uma casa de oração. Naquela mesa nós temos as caixas de vibrações para colocar o nome dos entes queridos encarnados e desencarnados. E uma caixa de sugestões onde vocês podem sugerir temas diversos como palestras e cursos de interesse na casa. A partir da segunda semana de fevereiro, retornaremos com os cursos da casa e todos estão convidados a participar. Inclusive, pessoas conhecidas podem ser trazidas para também participar da nossa casa. Primeiro ano de educação mediúnica iniciará em 11 de fevereiro, sempre às 20 horas. Esse curso é online. E no dia 8 de fevereiro iniciaremos o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Também online, das 9 horas às 10 horas, um estudo quinzenal. Os interessados, por favor, procurar a recepção da casa. Vamos à psicografia. O tema é constância. Congregados de Cristo desta seara de luz. Não há muito a falar que agrade o Mestre. A palavra inflada, por vezes, se apaga rapidamente à primeira contrariedade, sucumbindo o coração. Às vezes, a exasperação busca refúgio na fé, mas não consegue fortalecimento quando o coração baqueia. Por isso, é necessária a constância. A constância é a idealizadora do amanhã. O hábito sustenta a rotina, a disciplina formata a ordem. O amor é substrato para perseverar. O bem não é conquista a um tempo só, é conquista de séculos incontáveis. Assim, como não chegamos ao fim do caminho sem atravessar todo o percurso, não seremos bons sem atravessar a vida. Constância é o exercício diário da bondade, é o exercício diário da boa vontade, constância na manutenção do equilíbrio, constância na educação dos impulsos, constância no cultivo do silêncio, constância no estudo edificante, constância no aproveitamento do tempo. Constância é a qualidade do homem forte que sabe aonde quer chegar. Para o cristão, constância é o exercício persistente da reforma interior. Organizar o que está em desordem, transformar o que está contraproducente, reformular conceitos antiéticos. Assim, na constância dos dias, na constância do Evangelho, conseguiremos a constância de dias de paz com Jesus em nossas vidas. Essa mensagem foi psicografada em nossa casa no dia 16/12/2025. Convidamos a todos a cerrar os olhos, se tiverem vontade, para a prece da noite. Querido Deus, irmãos que estão em nossa casa, cuidando do ambiente, desde que aqui chegamos e antes mesmo para prepará-los, pedimos as vossas bênçãos, a vossa companhia, que possamos aqui na noite de hoje receber com a palavra do palestrante mais uma ordem de sequência em nossas vidas, para que tenhamos a paz, a tranquilidade e consigamos emanar a todos os irmãos que necessitam fluidificar o seu espírito, a tranquilidade que aqui vem buscar. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejamos todos sempre muito bem-vindos a mais uma noite de Evangelho. Que Cristo nos abençoe sempre. E hoje o tema proposto pela casa, para nós abordarmos aí, é falar sobre a alegria cristã.
A alegria cristã é um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico, né, que aborda um pouco do que é a alegria em ser cristão. Lá em João, né, capítulo 16, versículo 20, diz assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Isso a gente precisa sempre pautar, a gente precisa sempre lembrar, não só, né, estando no centro espírita, mas no nosso dia a dia, que nós somos espíritos. Nós temos um motivo ao qual estamos aqui, temos um motivo ao qual Deus, no seu infinito amor, nos concedeu mais uma oportunidade de estar aqui. Né? E que estar aqui, apesar de ser aí uma linda oportunidade de redenção, lembrando que somos espíritos, nem sempre é fácil. Mas quando a gente, né, nos rotulamos cristãos, quando a gente segue os desígnios de Deus, quando a gente segue os ensinamentos do Cristo, a gente sabe que dias melhores virão, dependente da dor ao qual passamos. E a doutrina espírita, ela é fantástica nesse sentido, porque ela nos traz uma amplitude espiritual e nos tira da caixinha. Porque antes o que parecia ser uma dor infindável, e às vezes parece a quem o sente, eu acho que 100% de nós aqui já passou por algum momento da vida que doeu, e doeu muito. Sabe, eu sei que na hora fica muito difícil a gente ter essa presença de espírito de falar, não, vai passar, tal. Mas o pós-dor, o Evangelho do Cristo é aquele que acalenta, sabe? Então a doutrina espírita ela é maravilhosa nesse sentido, justamente por nos esclarecer os porquês da vida. Como disse, justamente para nos mostrar a amplitude espiritual, nada começou aqui agora e nem vai terminar aqui agora, né? Dói? Sim, dói e muito. Isso é extremamente natural no estágio de evolução ao qual estamos passando. Eu tenho uma oficina mecânica, né? Como quase todo mundo sabe. A minha oficina mecânica vai muito além de só arrumar carro. É mal barato, como eu acho que é a espiritualidade, né? Que encaminha o pessoal para ela bater papo, falar da vida, né? Dar risada. Mas eu escuto também muita história triste, histórias de dor, sabe? Histórias pessoais que as pessoas se sentem confortáveis em compartilhar. Né? E nessa hora, gente, é sério. A gente sabe, primeiro por estar de fora, né? Não é com a gente. E a gente sabe que futuramente aquela pessoa que passa por isso, assim como nós o passamos, vão entender o porquê. Porque a dor, ela é necessária. Ela é necessária. E ela marca. Todos aqui têm altos e baixos na vida. E nos altos e baixos da vida, o que a gente mais lembra é o quanto dói. O quanto dói. Hoje eu posso fazer um brigadeiro, coisa mais gostosa desse mundo. Semana que vem, eu vou saber que o brigadeiro é gostoso, mas não vai estar no paladar. Agora, se hoje eu enfiar o dedo na tomada, vocês podem ter certeza que eu vou lembrar dessa dor por um bom tempo. Você vê como ela faz necessário? Porque ela marca. E como marca? Sendo ela física, moral, ela marca. Mas podem reparar que a dor, sendo física ou moral, quase sempre é aquele combustível que faz com que a gente busque a doutrina. Faz com que a gente busque qualquer outra religião que seja. É mediante a dor. Porque quando está tudo bom, dificilmente a gente vai procurar. Hoje não, porque hoje nós temos aí, como é que eu posso dizer? A gente tem como a própria psicografia disse, né? A gente tem uma constância espiritual. Então a gente sabe que de terça-feira, de sábado,
A gente tem centro, a gente sabe da importância do Evangelho no lar, mas e para quem não o sabe? Eu não estou dizendo aqui, nem estou pregando que se faz necessário ter a dor, não é isso. Mas a gente sabe que se Deus o permite, que nós, os grandes causadores das nossas próprias dores, né? Se Deus o permite, é justamente para que nós nos mantenhamos no caminho dele, né? E é justamente pela dor que a gente evolui. Se a gente, pela dor, busca uma religião, consequentemente a gente evolui. E através da evolução, né, que a gente vai construindo em vencer a própria dor, isso é, em vencer as próprias mazelas, que nós podemos nos rotular evoluídos. A gente pode sim nos rotular, falar, poxa, eu evoluí porque eu venci a mim mesmo. Olha a importância do convite que foi feito aqui agora, de nós estudarmos, aliás, de nós nunca pararmos de estudarmos, né? Vide o nome do centro, Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide. Porque o convite ao estudo é perene, é para sempre. Para nós nos mantermos no caminho, para a gente nos rotular evoluídos, de falar, eu sou evoluído porque eu li tantos livros espíritas. Bom, eu sou evoluído porque eu venci a mim mesmo, venci as minhas dores, as minhas mazelas, dia após dia. E através desse esforço íntimo que nós fazemos em sermos melhores, né? Através de batalhas, através de muita renúncia, porque a alegria cristã, ela vem através de muita renúncia. Porque, convenhamos, o que o mundo nos oferece da porta para fora, nem sempre é o melhor para nós, espiritualmente falando. Eu digo isso porque o nosso imediatismo físico sempre busca o caminho mais fácil, o caminho mais gostoso, e esse nem sempre é o que é melhor para o nosso espírito. Então pode-se dizer assim que os nossos alicerces espirituais, isso é, o alicerce da nossa boa vida futura, se dá dos desígnios do Cristo. E seguir os desígnios do Cristo exige muita renúncia. Eu digo de coisas que nos atrasam espiritualmente, né? Exige muita batalha, para nós firmarmos os nossos alicerces espirituais. E quem aqui entende um pouco de construção sabe que um bom alicerce vai muita pedra. Muita pedra. Então, os nossos alicerces da vida futura dependem de muita batalha de agora. Batalha essa que travamos todos os dias conosco mesmo, sabe? E quanto mais firme é o nosso alicerce espiritual, mais sólida é a nossa edificação. Será que aqui a gente consegue todos os dias de manhã se perguntar como anda a nossa edificação? Eu não me pergunto todo dia de manhã, confesso, mas às vezes eu me pego pensando. Esse hábito que eu tenho de pegar a moto e sair pelo mundo por dia sozinho faz eu refletir muito. E numa dessas reflexões eu fico me perguntando como é que anda o meu alicerce espiritual, sabe? Por isso que o texto se intitula Alegria Cristã. Porque o Evangelho tem essa característica de fazer com que a gente pense, de fazer com que a gente raciocine, de fazer com que a gente se olhe por outro prisma, né? E eu acho que a maior característica que o Evangelho tem, que sim, nos traz um conforto, nos traz aí uma felicidade íntima, é o que tantos livros da biblioteca nos mostram. Que o Evangelho, ele floresce, sabe? Onde os olhos físicos nada mais floresce. Muitas vezes a gente olha pessoas, como a gente olha situações. Eu digo situações, não precisa ser uma catástrofe, não. Situações, pequenas situações íntimas. Às vezes, aos olhos físicos, nada vai florescer ali.
nada vai dar fruto, não tem jeito, tal. Mas é aí que tá, sabe? A característica do Evangelho de Cristo é essa: fazer com que floresça ali. Fazer que, mediante a toda dor que a gente passa, toda dor que nos revolta, sendo de terceiro, sendo conosco, sabe? A gente saber que Cristo nunca abandonou ninguém. A gente saber que pelo menos o mínimo de esforço íntimo que nós temos em estudar e se estudar, sabe? A gente consegue passar por isso, e a gente consegue não só passar, como evoluir com isso. Gente, isso é fato. Isso é fato. Quantas e quantas vezes não nos acometemos a sofrimentos, sabe? Físicos ou psicológicos, enfim. E de repente vem alguém e nos oferece uma água limpa de compreensão. A pessoa apenas nos compreende. E muitas vezes nos compreende com o olhar. Não precisa nem falar nada. Olha a importância de estarmos bem, não só fisicamente como espiritualmente, porque a gente nunca sabe quem vai precisar de um silêncio e um abraço sincero, sabe? Esse é o Evangelho do Cristo, essa é a alegria cristã. É nós batalharmos em ser melhores, né? Não só para nossa redenção, mas para a gente poder dar força para quem atravessa aí a uma lama, a um terreno pantanoso das más escolhas. Mesmo porque nós, muitas das vezes, também o atravessamos. Não digo em questão de encarnações, mas digo de momentos. Quantos e quantos momentos, por pequenas más escolhas, maus pensamentos, más palavras, más atitudes, a gente não atravessa aí terrenos pantanosos dentro de nós? E assim como na codificação, assim como em muitos livros forrados aí na biblioteca espírita, acontece conosco, quando a gente está nesse momento da vida, a única luz que brilha é a luz do Evangelho. A única luz que brilha é a luz do Cristo. Sabe? E essa luz é a única capaz de fazer com que a gente mude, com que a gente se reerga. Se reerga. Se essa luz foi capaz de transformar pessoas comuns em discípulos para andar diretamente com Jesus, quem dirá nós que estamos um pouco mais à frente no tempo? Não vou dizer espiritualmente, mas um pouco mais à frente no tempo, isso é. Hoje temos tudo mastigadinho, estamos escorados sobre os ombros deles. Então, se essa luz foi capaz de mudar eles, poxa, o que não faria conosco, com um desejo sincero de ser uma ferramenta do Cristo? O que não faria conosco, sabe? De carregar essa alegria cristã que mora dentro de cada um de nós. Eu sei que é fácil falar quando não está passando por nenhuma tempestade. Só que a gente precisa lembrar que a gente não está sozinho. Que por vezes não estamos passando tempestade nenhuma, mas a gente pode ser o sol de alguém. E ao contrário também. Por isso que Cristo frisava muito a humildade, né? A humildade. E Cristo não escolheu assim. Não. Pessoas comuns. Uma vez levantaram a questão, né? Por que Jesus tinha em sua mesa um cobrador de impostos? Acho que, se eu não me engano, era Mateus. Discípulo Mateus, que era um cobrador de impostos. Levantou essa lebre, né? E Jesus, ele não veio chamar os que se achavam justos, né? Ele veio chamar os que sabem que são pecadores. Na primeira vista parece meio contraditório, mas se a gente for mais a fundo, não é. Porque se eu sei que eu sou pecador, eu tenho a humildade de me reconhecer pecador, eu tenho a humildade de querer, sabe, me melhorar.
Eu tenho a humildade de praticar a reforma íntima. Eu tenho a humildade de entender que dia após dia eu posso ser melhor. E a humildade, essa sim, floresce com estudos. Muito estudo. E é mó barato que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada, mais floresce a humildade, né? E mais a gente cresce. Humildade essa que transformou um déspota, né? Transformou um assassino num dos maiores discípulos do Cristo, isso é, num dos maiores divulgadores da doutrina do Cristo. A humildade. Paulo se reconheceu errôneo, Paulo se isolou para poder evoluir, e olha o trabalho que o homem fez. Olha o poder que a reforma íntima tem. Olha o poder do eu querer ser melhor, tem. Poxa, se mudou Paulo com as atrocidades que ele fez, sabe? Quem dirá nós? Quem dirá nós? Que às vezes, numa discussão tola, já fica com peso na consciência, né? A nossa atual condição espiritual pede isso. A nossa atual condição espiritual pede muito estudo, pede muitos abraços, pede muito consolo e ser consolado. A gente não precisa achar que a gente é a mais e não precisa pedir ajuda ou é a mais porque eu estou aqui. Jamais, gente, jamais. Cristo, na sua magnitude, ele colocou nas bem-aventuranças as aflições. Ele sabia o que estava fazendo. Por isso ele é o governador espiritual desse planeta. Porque na condição de expiação e prova, essa ao qual ainda estamos passando, né? Muitas vezes a gente passa momentos de braços dados com a dor. E é no Bem-aventurados os aflitos, né, do estudo dessa doutrina maravilhosa, que Cristo nos mostra, aliás, ele nos comprova a nossa bagagem espiritual, isso é. Aflições é só um caminho que você está passando pelo protagonismo que você teve das suas más ações de encarnações passadas. Protagonismo. Espiritualmente falando, eu acho que é uma das melhores palavras. Porque se eu fui o protagonista do passado, do que está acontecendo agora, ou por que não ser o protagonista de agora para o melhor de amanhã? Ou melhor, ou por que não? Fica aí. Ser o protagonista de agora, sabe? Para o melhor mundo, agora. Agora. A gente precisa lembrar que estar encarnado ou uma encarnação não é uma imposição divina pelos erros que eu cometi, porque eu estou aqui para sofrer, porque eu fui mal. Gente, jamais, jamais. Encarnação nada mais é do que uma escolha e uma linda oportunidade de servir. Sim, escolha. Porque se eu escolhi errar, se foi da minha escolha errar, é da minha escolha consertar. É da minha escolha correr atrás do prejuízo. É a minha pobreza de vocabulário, né? Mas é da minha escolha correr atrás do prejuízo para poder evoluir. Poder passar por poucas e boas, justamente para lapidar o meu ego e o meu egoísmo. Porque esse sim me pega. Assim não foi com os 12 apóstolos? Porque ninguém ali era fácil. Muitos ali tinham um temperamento bem difícil, quem dirá um temperamento até pior que o nosso. E precisaram muito lapidar o ego e o egoísmo de cada um para, né, trazer essas obras. Assim não foi com Paulo, que precisou muito lapidar o seu ego e o seu egoísmo, precisou muito de reforma íntima para fazer o que fez. Porque Cristo, sim, ele reservou grande tarefa a eles. Mas reservou tarefas tão grandes e tão importantes a cada um de nós. Cada um de nós.
Porque a gente fala assim, né? Essa é a alegria cristã. Sabia que os camaradas vieram antes? Batalharam pra caramba, cavaram aí na unha o amor e nos deixou esse legado. E olha a oportunidade de legado que nós podemos deixar num sorriso de bom dia. O legado que a gente pode deixar, de repente, num silêncio de empatia, naquele momento que a gente entende que aquela pessoa que a gente julga é errônea, a única coisa que ela precisa naquele momento é da nossa compreensão espiritual. Porque fisicamente a gente quer pegar pelo pescoço. Mas a nossa compreensão espiritual, sabe, se faz necessário. Os 12 apóstolos, Paulo e tantos outros entenderam o recado, sabe? Transformaram as suas vidas na alegria de servir um propósito maior. E olha o propósito que os caras serviram. Olha o legado que os caras deixaram pra gente. E não só eles, né? Tantos outros grandes nomes passaram por provações que, honestamente, eu não sei se eu seria capaz de passar tal provação e ainda ser um bom instrumento de humildade e de caridade. Seguramente o meu ego e o meu orgulho faria com que eu passasse uma encarnação me lastimando, né? A gente pensa Chico Xavier com todas as suas limitações, ou até mesmo Jesus Gonçalves, que aos 20 e poucos anos foi acometido pela lepra e tinha tudo aí para ficar se lamentando. Não. Fez um trabalho fantástico, fantástico, e nos deixou um legado que está aí, presente até hoje, motivo de estudo. Aí eu pergunto, e por que não exemplificar isso nas nossas atitudes diárias? Isso é a alegria cristã. A alegria cristã é saber da nossa capacidade, sabe, que temos de fazer dar certo. Esse é meu mantra diário. Todo dia eu levanto e falo, eu vou fazer dar certo. O que? Eu não faço a menor ideia. Mas eu tenho certeza que em algum momento do dia eu vou ter que ter isso em mente. Eu vou fazer dar certo, sabe? E aos poucos, bem aos poucos, ir vencendo o grande vilão que de forma cíclica, né, fica fazendo com que eu vai e volta nesse planeta ruim. Não, esse planeta é maravilhoso. Nesse planeta escola, vamos colocar assim. Essa é a alegria cristã. E uma vez que a gente, com muito estudo, gente, por isso que eu gosto de frisar muito o estudo, por isso que a gente, com muito estudo, a gente começa a solidificar o nosso patrimônio espiritual. E solidificando o nosso patrimônio espiritual, a gente não fala no achismo. A gente fala na certeza que sim, tá doendo? Tá, mas vai passar. Tá doendo? Tá, mas permita-se chorar por agora. Com o mesmo poder e a mesma ênfase, que você vai se permitir o sorrir de amanhã. E esse patrimônio espiritual conquistado com a tão difícil reforma íntima começa a se fazer luz. E eu não estou falando num planeta, eu estou falando agora. Agora. Porque existem pessoas, gente, que a gente não conhece a história. A gente nunca ouviu, a pessoa nunca falou nada demais pra gente. Mas quando a pessoa chega perto, parece que nos abraça espiritualmente. Isso não é um pó de pirim-pim-pim. Isso é a alegria cristã de servir que aquela pessoa tem, que espiritualmente nos irradia. E o porquê não nós sermos essas pessoas, sabe? O porquê não conquistar a alegria cristã dentro de mim, na oportunidade de servir ao próximo, lembrando, eu não sou um Paulo, não sou um Pedro, não sou um João, não. Mas eu sou Felipe. E de que forma eu, Felipe, posso servir ao meu próximo? Com o meu respeito, com a minha educação, com o meu silêncio, com... não sei. Cada um à sua maneira. Porque se nós formos nos comparar aos grandes nomes, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar esperando ser um grande nome para poder fazer coisas? Não.
eu creio que se a gente começar a vencer os falsos prazeres que a vida nos traz e a gente começar a equilibrar, né? Equilíbrio, balança, tem que ter dois pesos diferentes para que a coisa flua. A gente começar a equilibrar isso dentro da gente, a alegria cristã, ela sim, ela vai se fazendo luz, né? Nos caminhos imortais que somente a alegria cristã do auxílio ao próximo pode nos trazer. Então você vê que quando a gente fala de ser cristão, quando a gente fala da alegria cristã, quando a gente fala de vencer aí dores e mazelas, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é não. Não é não. Se a gente utilizar todo o nosso potencial espiritual que está aqui, ó, em nosso favor para que isso floresça no próximo, a gente entende na íntegra, sim, o que é a alegria cristã. Assim como os apóstolos, assim como Paulo, né? Assim como Chico, como Jesus, como Madre Teresa, né? Uma Pátio, a Alê, a Rosângela, enfim, tantos outros com pequenos atos conseguem fazer muita coisa. Deixo aqui um beijo no coração de todo mundo e uma excelente noite. Boa noite. Como o próprio Felipe colocou, eu acho importante a gente tocar nesses trechos da palestra, e ele disse assim, em um determinado momento que me chamou a atenção, diante da minha pobreza de vocabulário. E eu penso assim, não há vocabulário pobre quando a gente consegue atingir a alma de quem escuta. O que importa é a gente conseguir mandar o recado. E para quem está aqui, somos todos iguais, tentando mandar esse recado através daquilo que ele também colocou, que é o equilíbrio. Sem esse equilíbrio, nós não vamos buscar nada. Todos nós temos que buscar o equilíbrio, tanto no pensamento, na atitude, na interpretação e naquele pré-conceito que às vezes temos, como ele mesmo falou, diante de um irmão que a gente sequer conhece. Vamos à prece da noite. Espiritualidade amiga, irmãos que aqui estiveram preparando o ambiente, agradecemos pelo amparo, pela acolhida, pedimos que acompanhem nossos irmãos que aqui estiveram de volta aos seus lares. Abençoe todos os estabelecimentos de cura, de tratamento. Visitem a casa daqueles que estão necessitados de vosso acompanhamento. Amparem aqueles que precisam de uma palavra amiga e tragam a paz espiritual àqueles que aqui vieram buscar, que possam também emanar em seus lares para aqueles que não puderam estar presentes fisicamente. Que assim seja, graças a Deus.